Estamos de volta com o debate Rede TV IG com os candidatos ao governo do Rio de Janeiro. Teremos agora mais um bloco de perguntas dos jornalistas Tony Vendramini, da Rede TV, Thales Faria, do IG e Fernando Molica, do jornal O Dia. Vejam as regras mais uma vez. Os jornalistas farão as perguntas em ordem de distribuição alternadas entre os veículos. O jornalista que perguntou ainda vai escolher outro candidato para comentar a resposta do adversário. Depois, a palavra voltará ao candidato questionado para que este faça a conclusão. A pergunta do jornalista terá 30 segundos, a resposta do candidato 1 minuto e 30, o comentário do segundo candidato 30 segundos e a conclusão do primeiro candidato mais 1 minuto. A ordem dos candidatos que responderão as perguntas será definida agora em sorteio. Cada um só poderá responder e comentar uma vez. E desta vez começamos com o jornalista Fernando Molica, do jornal O Dia. Vou sortear o candidato. Peço para que você, por favor, lembre de dizer quem vai comentar a pergunta. Então, o primeiro a responder é Lindbergh Farias. Comenta, por favor, o professor Tarcísio Mota. Candidato, durante a sua gestão na Prefeitura de Nova Iguaçu, o Previne, o fundo de pensão dos funcionários da Prefeitura, sofreu um rombo estimado em 400 milhões de reais. Essa e uma outra irregularidade foram alvo de uma CPI na Câmara e estão sendo investigadas no Supremo Tribunal Federal. Que tranquilidade o senhor dá aos aposentados e pensionistas do Estado do Rio de Janeiro que um problema semelhante não vai acontecer no fundo de pensão aqui do Estado? 1 minuto e 30 segundos, candidato. Agradecer ao Molica pela pergunta. Primeiro dizer que não é um rombo, é uma dívida da Prefeitura. 75% dela feita pelo prefeito anterior, que não pagava a contribuição patronal. Simples assim. Agora, eu tenho uma oportunidade aqui de falar sobre processos. Você sabe, Molica, que eu não tenho nenhuma condenação e, além de não ter nenhuma condenação, todos os inquéritos, qualquer denúncia que existe contra um prefeito, você abre um inquérito. Eu sou senador, vai tudo para o Supremo Tribunal Federal. Aí chega lá, se tiver algum indício, o Supremo diz, eu vou abrir um processo. Até hoje, tudo que foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal foi arquivado, tudo arquivado. E vai ser tudo arquivado. Situação completamente diferente dos meus dois adversários, o candidato Garotinho, que tem processo aceito e foi condenado, junto ao ex-chefe da Polícia Civil, Álvaro Lins, e o candidato Pezão, Molica, que inclusive a imprensa do Rio de Janeiro não toca nesse ponto, que ele foi condenado por superfaturamento de ambulâncias e responde a processos em cima da máfia dos sanguessugas. Eu chamo até a atenção de vocês, jornalistas do Rio de Janeiro, porque esse assunto não vem à tona. Ninguém fala da condenação do Pezão. Agora, no meu caso também, pouca gente diz que tudo que foi analisado pelo Supremo foi arquivado, todos os casos. Eu sou ficha limpa, ao contrário dos meus adversários. Tarcísio Mota, 30 segundos para o seu comentário. Eu quero falar agora para você que é aposentado servidor do Estado. Você tem que ter toda a tranquilidade, porque no nosso governo não vai ter gratificação que vai aumentar o salário daqueles da ativa, não aumentando o seu salário, e nós vamos garantir a aposentadoria sem submetê-la à lógica do mercado. Os fundos de previdência fazem isso e submetem os servidores a uma insegurança enorme. A resposta, Lindbergh, tem que ser na política, no compromisso que você tem que assumir com os aposentados do Estado do Rio de Janeiro, e isso nós fazemos. Mais 1 minuto, Lindbergh Farias. Eu quero aproveitar para falar dos meus projetos na área da educação. Eu tenho falado muito em resgatar os CIEPs do Brizola e Darcy Ribeiro, valorizar os professores. Dá para fazer isso. Eu fiz isso como prefeito de Nova Iguaçu. Nós valorizamos o professor, fizemos eleição direta para diretor de escola. E nós temos que investir também na saúde. Ao contrário do que o candidato Pezão falou aqui, a saúde foi abandonada nesse último período. Os hospitais estão largados, os hospitais do Estado. É o segundo Estado que menos investe em saúde em todo o Brasil. Então, nós temos que voltar a investir em saúde, atacando os dois maiores problemas, a falta de médico especialista e o problema de marcação de exames. As pessoas demoram mais de 1 ano para marcar um exame. Eu quero trazer de volta o projeto das policlínicas. As policlínicas funcionavam bem. Tinha médico especialista, você fazia ali a consulta, você fazia pequenos procedimentos, você fazia os exames, tudo no mesmo lugar, evitando a burocracia. Obrigada, candidato. Vamos ao sorteio. Agora, Thales Faria, do portal IG, fará a pergunta para Garotinho. Quem comenta, Thales, por favor.
Quem comenta é Luiz Fernando Pezão. O senhor disse que, se eleito, tem dito que, se eleito, vai liberar as vans. É sabida a ligação, foi falado aqui, a ligação das vans com as milícias. O senhor não teme estar ressuscitando a farra das milícias no Rio de Janeiro? Candidato, 1 minuto e meio. Olha, em primeiro lugar, eu já ia fazer aqui um registro sobre a injustiça cometida pelo Pezão quando se referiu ao transporte alternativo como se todos fossem milicianos. Existe gente boa e gente ruim em todas as atividades, não é só no transporte alternativo. Eu outro dia estava andando lá em Nova Iguaçu, caminhando em Campo Belo, quando encontrei um senhor, um lado do corpo todo paralisado. Ele comprou uma van, a prestação, e depois o Cabral cassou a autorização que ele tinha para trabalhar, ele não pôde pagar a prestação, teve um derrame. Trabalhador de van, a van vai onde o ônibus não vai, entra na comunidade. Então, nós precisamos parar com esse lobby dos empresários de ônibus. Tem miliciano que dirige van? Pode ter. Agora, quem é mais nocivo à sociedade? Um miliciano que dirige van ou um deputado que tem conta na Suíça e até poucos dias era secretário da Prefeitura do Rio de Janeiro, do PMDB? Quem é mais nocivo à sociedade? Quem pega o dinheiro público e vai dançar na boquinha da garrafa com o guardanapo na cabeça em Paris? Ou um pobre trabalhador que dirige van? Candidato, seu tempo. Candidato Pezão, 30 segundos. A ligação da milícia com o ex-governador foi notória, o que fez com que milicianos fossem presos, mais de 600 presos. Nós, no nosso governo, legalizamos 640 vans intermunicipais que participam com o bilhete único, são registradas no bilhete único. O prefeito Eduardo Paz, dentro da cidade do Rio, legalizou 3.500 vans, ainda vai abrir editais para mais vans. Tem sido Obrigada, candidato. 1 minuto, garotinho. Ele dizer que a minha participação, que a minha ligação com as milícias é notória. Pessoal, acho que ele está com amnésia. Ele era secretário de governo da Rosinha. Só se o pessoal se reunia lá na secretaria de governo com ele e eu não sabia. Pode ser, né? O gabinete seu era perto do meu, mas eu não sabia todo mundo que ia lá se reunir com você. Pode ser que a turma da milícia se reunia com você, porque a turma da banda podre da polícia, quem botou para fora fui eu. E depois foram reintegrados pela justiça. Vamos parar com isso. Isso é perseguição, isso é lobby do Pezão e de boa parte da imprensa do Rio de Janeiro, que é bancada pelos empresários de ônibus. Isso é lobby do seu Jacó Barata, isso é lobby da FETransport, isso é lobby desse pessoal que quer mandar em tudo, que quer acabar com trem, quer acabar com van, quer acabar com metrô, para todo mundo ter que andar de ônibus. Isso é que tem que acabar no Rio de Janeiro. Obrigada, candidato. Agora o jornalista Tony Vendramini, da Rede TV, fará a próxima pergunta para Luiz Fernando Pezão, com comentário de quem, Tony? Comentários do candidato Antônio Garotinho. Candidato Luiz Fernando Pezão, esse modelo das UPPs passa por uma crise de imagem. 4 policiais da UPP do Jacarezinho foram expulsos por estupro. Há diversos conflitos na Rocinha, também no Complexo do Alemão. Afinal de contas, faltou investimento por parte da Prefeitura. Quem falhou, afinal de contas? A Prefeitura que não investiu no social ou o senhor? Candidato, 1 minuto e meio. Esse processo ele passa por um teste sempre no período eleitoral, quando algumas pessoas falam que as UPPs são de lata, alguns candidatos, que faz de novo o tráfico tentar voltar nesses lugares. Mas nós vamos perseguir fortemente a paz nesses territórios. Nós colocamos 10 mil policiais em UPPs e vamos continuar com a política de pacificação. Entramos com investimentos sociais em todas as comunidades, umas mais e outras menos, mas entramos na Rocinha com complexo esportivo, com UPAs, com bibliotecas, como em Manguinhos, como no Alemão, com UPAs, com biblioteca, com escola de ensino médio diurno. Nós vamos implementar os centros de vocação
centro de vocação tecnológica, junto com o ensino profissionalizante, junto com o ensino médio diurno. Não se construía escola desde o ex-governador Leonel de Moura Brizola. Se nós tivéssemos acreditado nos CIEPs, nós não estaríamos prendendo tanto bandido como nós estamos prendendo. Nós saímos de 21 mil presos para 37 mil presos. Essas críticas às UPPs, a gente tem que ver com muito cuidado, porque pode ser iguais às críticas que os CIEPs sofreram. Temos que tomar muito cuidado com quem chama as UPPs de lata. No nosso governo, nós vamos continuar fortemente investindo nas UPPs. Antônio Garotinho, 30 segundos. Eu queria dizer o seguinte, o problema não está na UPP. Ninguém vai acabar com o UPP, mas o que você sente falta hoje é de polícia na rua. Eu já disse isso aqui e vou repetir. Eu vou colocar a polícia na rua. O cidadão está tendo o seu carro roubado. A dona de casa está tendo a sua bolsa roubada. O cidadão está tendo a sua carteira roubada, porque não tem polícia na rua. Vamos reativar o GETAM, Grupo Especial Tático Móvel, e colocar a polícia na rua, que é isso que é necessário. Mais um minuto, candidato Pezão. Nós também vamos continuar a investir fortemente na rua. Estamos colocando agora mais 600 policiais, 400 na Baixada e 200 em São Gonçalo, numa parceria com a presidenta Dilma, que vai permitir que o Exército fique mais tempo dentro da Maré, o que vai permitir a gente colocar mais policiais na Baixada Fluminense. Nós estamos contratando mais 6 mil policiais e vamos chegar a 60 mil policiais para reforçar os batalhões em São Gonçalo, em Niterói, em toda a Baixada Fluminense e partir para a Zona Oeste com as UPPs, na Baixada, em São Gonçalo e em Niterói. Segurança pública é prioridade do nosso governo. Eu coloquei aqui, nós prendemos mais de 80% de presos hoje no nosso governo. É muito melhor construir escolas. Se os governos anteriores tivessem criado, não estaríamos prendendo tanta gente como nós prendemos. Obrigada, candidato. Vamos, então, voltar com o Fernando Molica, do Jornal O Dia, que fará a sua pergunta para Tarcísio Mota, com o comentário de... Comentário, por favor, do candidato Marcelo Crivella. Professor Tarcísio, eu queria falar um pouquinho sobre o papel do PSOL nas manifestações públicas, que me pareceu um pouco dúbio. Em diversas manifestações ocorridas no ano passado, a polícia agrediu muitos manifestantes, também agrediu jornalistas, mas houve muitos casos em que a violência foi iniciada por manifestantes. Eu queria saber se o senhor, no governo, o que o senhor fará para garantir o direito à livre manifestação e o que fará também para reprimir, se é que vai reprimir, a violência praticada por manifestantes. Manifestantes terão o direito de atacar patrimônio público e privado? Tarcísio Mota, 1 minuto e meio. Nós do PSOL temos muito orgulho de participar das manifestações. O direito à manifestação é um patrimônio da democracia. E as manifestações de junho de 2013 tinham uma pauta muito definida: educação padrão FIFA, saúde padrão FIFA, a diminuição do preço das passagens e a tarifa zero. E o Estado respondeu com polícia aquilo que tinha que ter sido respondido com política. Os excessos precisam ser coibidos dentro da lei e da democracia. O ataque, por exemplo, a jornalistas precisa ser prevenido de parte a parte, é inegociável. A discordância com a linha editorial de determinado jornal não pode servir para atacar aquele trabalhador que está lá na ponta do processo. Nós, do PSOL, acreditamos nas manifestações de massa e elas é que podem mover os estados a garantir direitos para toda a população. Por isso disputamos eleições e por isso estamos e continuaremos motivando de que as manifestações aconteçam. E o que o Estado e o governo têm que fazer é impedir que os excessos por parte da polícia aconteçam. Certamente, no nosso governo, não teremos flagrantes forjados, não teremos processos montados na base da ficção, tentando processar até mesmo o Bakunin, que era um sociólogo do século XIX. Nós trataremos com democracia e com a lei a forma como precisa. E trataremos as manifestações com política, ouvindo no diálogo e não com polícia. Marcelo Crivella, 30 segundos. Eu acho que é legítimo que, sobretudo os nossos jovens, ocupem as ruas para clamar por melhoria nas políticas públicas e, sobretudo, para manifestar a sua ojeriza à corrupção política. Eu acho que é preciso a gente colocar um programa de polícia, câmera, ação. Gravar todas essas ações da política
da polícia para evitar excessos. Mas é muito importante que haja bom senso, serenidade dos líderes políticos. Obrigada, candidato. Para não... Tarcísio Mota, 1 minuto. As manifestações são um patrimônio da democracia. Isso é importante. E nós não podemos reduzir o que aconteceu em junho do ano passado aos conflitos que aconteceram. Nós acreditamos que as manifestações precisam ser pacíficas e não abrimos mão disso, não usamos a violência como método, mas acreditamos nesse patrimônio que precisa ser mantido. Quando nós ameaçamos e reduzimos e só olhamos para o conflito que ali apareceu, não percebemos as razões daquilo que estava acontecendo. As pessoas se insurgiram contra essa velha política que está muito bem representada aqui neste debate, contra essa forma que pensa, que só chama a participar as pessoas de 2 em 2 anos no momento eleitoral. Nós queremos a democracia por inteiro, nosso lado é a rua, nosso lado são os movimentos sociais e aqueles que defendem e constroem no dia a dia os direitos desse Estado do Rio de Janeiro. Acreditamos que só a luta muda a vida e não vamos abrir mão disso. E olha, agora o jornalista Thales Faria, do IG, vai fazer a sua pergunta para Marcelo Crivella. Quem comenta, Lindbergh Farias. Exatamente. Senador, líderes do movimento LGBT tentaram arrancar do senhor o compromisso de apoiar o projeto de lei 2054, que preserva direitos de gays e lésbicas e pune estabelecimentos públicos e privados que agiram com discriminação contra os gays. O Rio de Janeiro foi eleito por 2 vezes o melhor destino gay do mundo, com reflexos na arrecadação turística da cidade. O senhor não teme derrubar essa arrecadação? Candidato, 1 minuto e meio. Em primeiro lugar, eu não quero usar o turismo, seja ele qual for, para fazer campanha política. Turismo gay, ou turismo hétero, ou qualquer outra, turismo ideológico. Isso são atividades, isso são direitos das pessoas. Não cabe a mim aqui fazer qualquer tipo de discriminação, de preconceito, de recriminação. Agora, é muito importante a gente tocar nesse assunto, porque o espírito democrático, a minha vocação para respeitar os direitos humanos, está escrito na minha trajetória. Eu tenho 10 anos vivido na África, mas em tempo de guerra. Eu doei mais de 12 milhões de reais de direitos autorais meus para fazer um modelo de uma reforma agrária lá no Nordeste do Brasil, onde eu não tenho um voto. Aqui no Rio de Janeiro, com recursos próprios, comecei o cimento social e tem 300 crianças no projeto Som Mais Eu. Você acha que uma pessoa que faz isso a vida inteira vai discriminar alguém? Ou vai se utilizar de movimentos para aumentar a sua popularidade ou para ganhar voto? Eu respeito as pessoas, Thales. Eu respeito a opção das pessoas. Agora, espero também que respeitem a minha. É só esses assuntos que vocês tocam comigo. É só questão de religião e de homossexuais. Vocês não veem todos os 400 projetos que eu apresentei no Senado. Isso, sim, é um preconceito odioso que eu acho que vocês deviam rever. Por favor, eu peço à plateia que não se manifeste. Vamos ao comentário, então, de Lindbergh Farias, 30 segundos. Eu só quero testemunhar, pela convivência com o senador Marcelo Crivella, desse espírito democrático do senador Marcelo Crivella. Eu tenho certeza que, da parte dele, não vem nenhum gesto de discriminação. Não é por ser evangélico que se está discriminando quem tem uma opção sexual. E eu quero reafirmar aqui a nossa posição contra qualquer preconceito, contra qualquer discriminação, contra a orientação sexual, mas faço isso me solidarizando com o senador Marcelo Crivella. Candidato, mais 1 minuto. Eu só podia esperar essa reação de um companheiro que, ao meu lado, defendeu o Rio de Janeiro nos últimos 4 anos na bancada do Senado Federal. A verdade é que nós temos na história do nosso Estado um espírito, eu diria, de solidariedade. O Rio de Janeiro tem o maior turismo, que é o de convivência. Nossas grandes festas é o Carnaval, é o Réveillon, é o Samba na Estação, que já tem 1 milhão de pessoas. Se a gente tivesse uma segurança melhor, se a gente tivesse mais cidadania, se a gente não tivesse tanto ódio no meio político, a gente teria muito mais turistas aqui. O Rio teria muito mais desenvolvimento econômico. E podem ter certeza, eu vou respeitar a religião das pessoas, a opção sexual das pessoas, da mesma maneira que espero que respeitem a minha. Até porque, quando era criança, 50 anos atrás, se discriminava muito evangélico nessa terra. Eu sei o que passei e não quero que ninguém passe por aquilo que eu passei.
Obrigada aos candidatos e jornalistas. Encerramos assim nosso quarto bloco. O debate Rede TV-IG volta daqui a pouco com as considerações finais dos 5 candidatos ao governo do Rio de Janeiro. Até já!